O banco favorito do Barsi para 2022 anuncia dividendos e nós vamos comparar esse banco Small com o Banco ABC. Será que faz sentido arriscar num banco um pouco menor? Será que realmente é um risco ou é uma grande oportunidade? Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal, ativando o sino para você ser notificado de novos vídeos. Então a gente vê aqui o Barsi falando que compra esse banco a R$10, porque ele paga um dividendo maior que o Itaú, a Itaúsa, o Bradesco, foi inclusive os bancos que ele foi vendendo aí no ano passado, né? A Itaúsa e o Bradesco. E ele se lamenta aqui, no entanto, que o banco mercantil tem liquidez tão baixa que é muito difícil para ele comprar, e quando aparece um vendedor, você tem que espremê-lo até o seu preço, né? Porque ele compra em paulada, né? A gente compra devagarzinho, para nós não teríamos grandes dificuldades com essa questão da liquidez, tá? Então a gente começa comparando os fundamentos do banco mercantil e a primeiro olhar o dividendo aqui de quase 3% não chama tanta atenção, mas a gente tem que investigar um pouco mais, né? Afinal, o Barsi ele não tá para brincadeira, né? E a gente vê aqui o Banco do Brasil com dividendo de 9 e poucos por cento, o Banrisul com 9%, o Banco Bradesco aqui com quase 4%, mas a gente sabe que teve bonificações, a gente sabe que no dezembro aí deve ter um dividendo um pouco maior, né? A gente não tem garantias, mas é a expectativa que eu tenho pelo menos. E o Banco ABC, aquele banco num crescimento de dividendos fantástico também, tá? Ainda, mesmo com toda a cotação subindo, ainda está barato a PVP de 0,94, tá? Então, a gente vê que esses bancos aqui são muito bons, né? Ainda poderia acrescentar aqui o Santander, a Itaúsa Holding, né? O próprio Itaú como opções excelentes. Então, será que faz sentido o banco mercantil? Eu acho que o Barsi, né, ele sabe o que diz. Nós vamos entender um pouquinho mais. A gente vê um PL de 5,14, o que mostra que o banco está descontado, né, a níveis aqui, ó, entre Banrisul e Banco do Brasil, né, e até mais barato que o Banco ABC e o Banco Bradesco. Em PVP 0,83, que também está aí próximo do Banco do Brasil, né, ninguém chega próximo do Banco Banrisul realmente, né. E aí, quando você olha o ROI, que é bastante importante nos bancos, oscila bastante dependendo do trimestre, né? Mas ele está com um ROI interessantíssimo, 16, né, no anualizado, anivelado aí com os outros bancos, né? Exceção o Banrisul que está mais para trás, mas todos eles, uma hora um sobe um pouquinho, outra hora desce um pouquinho, todos eles estão nivelados com um novo entrante nesse grupo aqui de ROI alto, né? O Banco do Brasil, com uma performance significativamente positiva nesses últimos tempos aí, né? Então a gente vê em termos de receita, uma certa quedinha, né? Então, todos eles aqui em receita caindo, menos o Banco ABC, que é fantástico, crescendo aí numa taxa de crescimento boa, inclusive, né? Mas no lucro ele mostra aqui que também deu um crescimento muito forte. O Banco Mercantil é o líder aqui em crescimento de lucro, tá? Bom, e aí a gente olha então em termos de cotação, né? A gente vai pegando um período mais longo e ele vem dando porrada, né? Olha só, você pega aqui desde 2019, por exemplo, vamos pegar 2019, ó. Você pega 242, o Banco ABC fica em segundo lá atrás, né? Então a gente pega aqui 5 anos, ele também ganha aí, fica o Banco ABC na segunda novamente, né? Seguida aí do Banco do Brasil, e pega um ano. Aí o Banco do Brasil dá essa porrada para cima, junto com o Banco ABC, né? Os dois figuram aí na frente, praticamente num empate aqui. Mas o Banrisul, o Mercantil, ele tá meio que andando de lado, que pode ser uma oportunidade. A gente vai entender o que está acontecendo com o resultado dele. Será que tá ruim? E o Banco Mercantil ele tem como foco o público 50 a mais, então ele está aqui buscando num público que vai estar crescendo no Brasil nos próximos vários anos. A população está ficando mais velha, né? E aí ele tem 75% da sua base de clientes está nesse público 50 a mais. É um público que normalmente tem um certo dinheiro, alguns deles, né? Varia bastante, na verdade. A gente vê um público então responsável por 50% do varejo virtual. Então este aqui é o foco do banco mercantil. É interessante você ser um banco focado num tipo de público, você pode conseguir um atendimento mais especialista, né? Sua carteira de crédito vem mostrando que ele agrada realmente, crescendo significativamente, né? Um crescimento fortíssimo na carteira de crédito, muito aqui no consignado, né? Então ele é uma carteira segura e além disso vem trazendo diversificação, como por exemplo o FGTS, que também é um pouco mais seguro, né? Então também vem aumentando aqui. E aí nós temos os outros aqui, o pessoal até que deu uma aumentada e PJ tá oscilando aqui entre 0,9 e 1, tá normal, tá
tranquilo aqui em linha reta, né? Enquanto a gente vê na inadimplência, então, até chegou a dar uma assustadinha que iria aumentar, mas já se volta a tranquilizar, está em níveis bons, né? Uma carteira relativamente segura, né? Não é tanto quanto o Banco Banrisul, por exemplo, mas é sim muito segura. A gente vê a qualidade aqui aumentando também, né? Carteira aqui AA, que ele está focando muito nos clientes. A gente vê ele também tem uma certa diversificação, né? A receita das tarifas também tem uma certa representatividade aqui. E quando a gente vê a receita e o lucro do banco, né, ele vem aqui com uma receita na intermediação financeira aumentando consecutivamente, com algumas oscilações, mas sim aumentando bastante. E nos serviços, um reloginho que também vem aumentando aqui, bem bonitinho. Então mostra que o banco também está focando aqui nessa parte de serviços, como eu falei. E a margem financeira líquida estava de um certo nível e de repente no quarto tem 21 em diante começou a dar uma sofridinha, né? Isso aqui reflete no lucro, que mesmo a receita subindo, a gente vê o lucro caindo 3% aqui, né? E também no semestre aqui com essa queda. Isso tudo porque a Selic está aumentando muito rápido. Então a gente viu o mesmo problema no Banrisul, essa dificuldade de repassagem de margens não é do dia para a noite, isso é uma carteira segura, né? Crédito consignado, longo normalmente, então não é tão fácil assim passar também essa alta da Selic tão imediatamente, é algo que vai acontecendo gradativamente, mas o aumento dos custos já é mais rápido, né? Já é mais que imediato, aí já está afetando a sua captação, por isso que diminui as margens do banco nesse momento. Mas como a gente sabe, a Selic está ficando sob controle, então isso aqui tende a começar a melhorar para o banco mercantil. Ele realmente é um banco aí meio que fora do radar, né? Pouquíssimas pessoas investem nele, 261 empresas as pessoas investem mais do que o Banco Mercantil, só anuncia dividendos uma vez por ano, que é em fevereiro, mas olha só o que ele fez com os dividendos, investindo 10 anos, R$1.000 no Banco Banrisul, do Banco Mercantil, você terminou aqui com 317 mil de 130 investidos, e olha que legal, 117,5 aqui de dividendos, então quase que retornou tudo para você em dividendos, né? Os seus investimentos, enquanto no Banco do Brasil foram menos valorização, 316,5 contra 291,5, né? Só que o grande perda aqui foi os dividendos, né? 72 do Banco do Brasil contra 117 aqui em meio do Banco Mercantil. Então, realmente, mesmo tendo dividendos baixos, o crescimento de dividendos ajudou bastante nessa acelerada aqui. E será que vale a pena comprar o Banco Mercantil? A gente vê aqui o seu lucro crescendo pra caramba, a cotação está lateralizando, mas a gente está vendo que o lucro também está lateralizando e vai aumentar em breve, né? Quando essa Selic está já parando de subir, vai dar uma ajudadinha nele, é uma carteira bastante segura, como nós vimos, não deve sofrer com inadimplência, então assim, meio que faz sentido sim, né? Não estou recomendando de forma alguma, eu tenho até minha preferência pelo Banco ABC. E falando do Banco ABC, vou ser mais rapidinho aqui com ele, já que eu trouxe ele outras vezes aqui, a gente vê um crescimento contínuo aqui no lucro, até que começou a meio que ficar lateralizado, né? Quando o banco, junto com a melhora da economia, inclusive do país, ele resolve ampliar um pouco mais aí aonde ele está emprestando, então ele começa a focar não só nas corporações gigantescas, mas também nas um pouco menores. O crescimento começa a aparecer novamente mais acelerado, vem a pandemia, interrompe isso, mas é provisões, é algo pontual, e aí com a melhora do cenário econômico, a ação simplesmente começa a disparar junto com a sua carteira de crédito também focada em corporações aí, não só corporações, mas como empresas aí um pouco menores, dando o resultado aí desejado. A gente vê aqui, exatamente 2018, como eu falei, é quando ele começa a focar um pouco mais aqui nas corporates, que são corporações de 400 milhões a 4 bilhões, e aí também agora até diminui para um pouco menores, tá? Então ela vai focando aqui em diversificação e isso aqui ajuda muito ele a crescer sem deixar de lado as corporações gigantescas, né? Mas aqui é um mundo, um universo um pouco menor para ela trabalhar. E ela consegue então, ano após ano, esse crescimento
E aí, quando a gente vê o foco do Banco ABC, ele vem buscando então expandir os seus clientes, tá, em números, em volumes e também os produtos. A gente vê até expandindo aí o seu portfólio também para a sua base de clientes, né, e também com novos produtos entrando, destravando também valor em canais, né, entrando aí com mais força também na parte de serviços, né, também na parte de seguros, canais de distribuição, atendimento aí um pouco mais personalizado também. Ele vai aí diversificando o máximo possível, já está aqui com uma presença geográfica crescendo pra caramba, presente em 48 cidades, né, em vários estados aqui, um crescimento que representa então aqui uma base de clientes crescendo pra caramba, né, ó, 16% aqui em relação ao ano passado e vinha crescendo aceleradíssimo, né, quando a gente compara aqui, tá? Então, ele vem aqui num crescimento significativo, uma carteira de crédito extremamente diversificada em várias linhas, né? Transporte financeiro, energia, agronegócio, construção civil, tem para todos os lados, o que minimiza o risco. Suas operações aqui em atraso deram uma aumentada aqui nas corporações um pouco menores, né? Que geralmente existe um pouquinho maior de risco, mas deve se contornar, né? O cenário econômico brasileiro está melhorando, mas lógico que uma crise mundial pode acontecer. As corporações grandes aí não estão sofrendo nada com a inadimplência, tá? Praticamente a inadimplência aqui é ridícula, é muito pequena, né? E nós temos aqui os empréstimos classificados em TDI e IH só diminuindo, né? A empresa vai focando cada vez mais em empréstimos de qualidade, o saldo então de provisões, e aí a inadimplência sob controle, ele sendo um banco cauteloso aí nas provisões, faz com que a carteira de crédito dele cresça, né? Então ele tem aqui um saldo PDD muito interessante em relação ao que está em atraso, né? A formação de inadimplência nos mostra que ainda é tranquilo, tá? E as despesas de provisões aqui, ele nunca deixa de provisionar, até aumentou um pouco nesse trimestre aqui, mas muito saudável aqui, tudo acontecendo muito tranquilo, né? Em 2020 ele exagerou até na dose e ele tem bastante gordura agora para queimar na tranquilidade. A captação dele não vem sofrendo tanto, ele vem conseguindo sim crescer bastante essa captação, sem grandes assim prejuízos, né? Mas é lógico também, ele sofre sim nessa parte de captação, no aumento acelerado da Selic. Então a gente vê exatamente aqui a margem financeira, né, em comparação aqui com o trimestre anterior, a margem a mercado piorando, né? Mas olha só, a margem com o cliente melhorando mais ainda, né? Compensou amplamente, e também o PL, né, remunerado ao CDI. Então ele está usufruindo mais do que tendo problemas aí. E o banco deixa bem nítido, né, que o seu margem com os clientes vem aumentando bastante, e aqui está a margem financeira com o mercado sofrendo, mas assim, bem suave, né? Bem tranquilo, nada demais, e o PL remunerado da CDI melhorando consistentemente, tá? Com a evolução da margem dos clientes, a gente vê que mesmo tendo uma pioradinha pontual aqui no spread, o volume acabou compensando, né? Teve mais volumes aqui, e o mix, né, acabou também ajudando. Então ele está diversificando aí sua linha de produtos, né? E a quantidade de dias também acabou dando uma ajudadinha bem suavezinha aí, tá? A gente vê que a receita dele é diversificada também na parte de serviços, a garantias prestadas melhorou, o banco de investimentos surpreendeu e a tarifa de corretagem de seguro deu uma leve reduzida. Então a gente vê aqui garantias prestadas indo bem, a gente vê a laranjinha aqui, banco de investimento que oscila bastante, né? Mas foi bem. E a gente vê tarifas de corretagem de seguros, uma linha que eu acho que até tem uma tendência super positiva, ela vem melhorando. A gente vê aqui, ó, trimestre após trimestre acima. É bastante positiva essa linha aqui. E olha só que interessante, quando a gente aqui analisa o ROI do banco ABC, ele dá uma diminuída porque temos trimestres com números menores. Mas olha só o que acontece quando a gente pega o último. Um ROI espetacular, né? Ele vem aumentando esse ROI aqui. Não tem como as ações não subirem, né? Os resultados são muito bons. E o lucro também faz só crescer, né? 47% aqui em relação até o ano passado aqui, depois mais 10% aqui em relação ao trimestre anterior, aumentando então no semestre 48,7%. O banco ABC simplesmente está voando. Em termos de cotação, o banco mercantil ele vem nessa lateralização, enquanto aqueles lucros dele vêm lateralizando nesse momento, mas nós vimos que existe essa tendência de em algum momento estar melhorando novamente, uma carteira segura contra a inadimplência e tudo mais, né? Então, eu acho que esse preço que o Barça falou de R$10 é muito interessante. A gente vê até uma linha que eu traço aqui, ó,
em torno de R$ 9,95 aproximadamente, é praticamente R$ 10, né? Então é como se o Bart estivesse comprando aqui, ele não deve ligar para gráfico nem nada, mas é como se eu estivesse comprando aqui bem na linha do suporte, né? Então pode ser aqui interessante exatamente esse preço. Ele tem dificuldade de comprar, a gente, se nós quisermos aí comprar, não teremos dificuldades, a liquidez é suficiente para comprarmos, né? E o Banco ABC, ele tinha um padrão tão bonitinho que eu gostava tanto, que é o quê? A cotação ia subindo nessa linha ascendente, então cada vez ela fazia um topão, ela ficava só olhando, esperava ela bater nesses fundinhos, eu ia comprando. Eu sabia que ela estava nessa tendência aqui de fundos, cada vez que ela caía a valores maiores que o anterior. Eu falei isso para vocês várias vezes, era fundos ascendentes. Isso aqui é lindo, tá? Por quê? Porque não tinha manipulação de fazer a ação subir demais depois de roubar ela, mas era uma manipulação controlada, onde o mercado sabia que a ação era muito boa, o lucro dela estava crescendo demais para deixar ela cair a valores menores que antes. Então isso aqui era lindo, né? A gente ia comprando nesses fundinhos aqui, né? Eu nem comprei tanto porque eu já tinha comprado mais ali lá pro fim, né, de 2020, ali naquele momento que o mercado bateu demais no banco. Mas eventualmente eu vinha comprando sim um pouquinho, beliscando aqui nesses fundinhos, né? Era maravilhoso. Só que acontece, aí o mercado joga lá para cima, é uma tristeza isso aqui para quem quer realmente comprar uma ação por longo prazo. Ela tá cara, óbvio que nós já vimos o PVP, vimos o resultado, tem tudo aí para no longo prazo subir muito mais que isso. É sempre um pouquinho chato a gente comprar uma ação, principalmente Small, que deu uma turbinadinha, né, de alta, que ela pode dar umas quedinhas, porradinhas assim desse jeito, e aí talvez você fique um pouco preocupado, né? E dentro das minhas ações do Brasil, 19,9% são ações de bancos e 33% é o Banco do Brasil, 25% é o Banco ABC, 21% é a Itaúsa e 21% é o Bradesco. Aí eu tenho então um banco estatal, e aí não ponho mais nenhum para não ficar muito com o estatal aqui na carteira, né? 25% o ABC, que é um banco aí com crédito empresarial, acabou subindo muito a cotação, queria ter comprado mais, na verdade, né? E aí nós temos a Itaúsa, uma hold, né? Eu gosto de cada frente que ela tem ali dentro do seu portfólio. E o Bradesco, que foi aí o último dos bancos a entrar na minha carteira, me conquistou aí pelo preço, que estava muito barato, ainda está barato, né? E também pelo case da bonificação, né? E a parte dos seguros aí, que eu também gosto bastante, essa melhorada que vai dar agora. Então, essa é a minha carteira de bancos. Diz aí a sua, quantos ativos de bancos você tem? Você está pensando em pôr aí o Banco ABC ou o Banco Mercantil? Qual banco você está de olho? Não é recomendação de compra, deixa o like nesse vídeo. Um abraço, até o próximo. Valeu!